Você sabia que a palavra expiação no livro de Levíticos significa literalmente cobrir o pecado? Vamos compreender no estudo do livro do Levíticos, a partir desta lição de número 8, nesta aula de hoje. Vamos entender o que é expiação, vamos compreender as profundidades que há no livro de Levíticos. Se você chegou nesta aula a partir deste vídeo, eu quero te convidar, primeiro, a curtir este vídeo, a comentar, compartilhar e a divulgar com amigos, para que a plataforma compreenda que este material é importante e divulgue para outras pessoas. Outro sim, não esqueça de se inscrever no canal para que quando eu poste as próximas aulas, você seja notificado. Se inscreva e ative aquele sininho que ele vai te notificar quando eu postar as próximas aulas. Outro sim, se você não assistiu a nossa playlist completa, que estamos estudando no livro do Pentateuco, volte aqui na descrição deste vídeo, que eu deixei o link da playlist completa, em que começamos no livro do Gênesis, passamos pelo livro do Êxodo e agora estamos adentrando no livro de Levíticos. Está sendo uma benção. Se você não assistiu, volte lá. Tem muita coisa boa, muito conteúdo para você se aprofundar. Eu te convido para você adentrar nesta playlist. Mas sem muita delonga, vamos para o nosso material e dar o início no estudo do livro de Levíticos. Lição de número 8. Introdução. O livro de Levítico, terceiro volume do Pentateuco, é um guia essencial sobre a adoração, purificação e conduta. Enquanto o Êxodo trata do resgate da escravidão e do tabernáculo, Levítico ensina a servir com santidade. O tema da santidade permeia a obra, convocando os crentes a se afastarem das impurezas e da idolatria. Seus rituais de sacrifício, expiação e leis moral se cumpre plenamente em Jesus. Queridos, enquanto estudamos no Pentateuco, nós vimos que o livro do Gênesis ele trata de fato a criação, a formação de todas as coisas. O princípio, a promessa de Abraão, de Isaac e de Jacó. O livro do Êxodo é o cumprimento desta promessa, a libertação e a instituição de um novo povo, a definição do que é uma nação. A inserção de Deus no meio do seu povo através da tipologia e da simbologia do tabernáculo. E o livro em que nós estamos estudando de Levíticos é a parte em que Deus insere o processo de adoração no meio do seu povo. A adoração é uma forma em que Deus tem de receber de nós o louvor, a honra, a glória que é dele. Porém, nós vamos entender e compreender que no livro de Levíticos não era simplesmente, eu vou adorar. Tinha rituais, tinha métodos e tinha normas a serem seguidas. Por isso eu te convido a adentrar e a prestar atenção neste conteúdo. Vamos para o nosso material. A composição do livro. A autoria do livro de Levíticos é atribuída a Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, e é um registro dos mandamentos recebidos no Monte Sinai. A repetição de comandos divinos reafirma sua autoridade sagrada. Tanto a tradição cristã quanto a judaica confirma a historicidade do livro que continua os eventos finais de Êxodo. Então, contudo, meus irmãos, a tradição ela atribui a Moisés, de fato, o livro a autoria, a composição, a escrito do livro de Levíticos a Moisés, bem como também pela sua repetição e pelo processo de escrita e pela vivência, pela história em que Moisés recebeu as leis e etc. Contudo, compreendemos que de fato essa composição ela é atribuída a Moisés. Qual que é o tema e mensagem do livro de Levíticos? O livro de Levíticos enfatiza a santidade como versículo-chave, convocando santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. De fato, quando falamos do livro de Levítico é de fato para provocar a santidade.
Sede santos, povo meu, porque eu sou santo. O livro de Levíticos provoca o povo à santidade. Esse é o tema central, santidade. Guarde isso. O tema central do livro de Levíticos é despertar ao povo a santidade. Essa de fato é a essência e o principal tema de Levíticos. Deus é santo e para que possamos ter um relacionamento com Ele, precisamos ter e viver em um processo de santidade. A data dos escritos. A redação do livro de Levítico data da época da peregrinação no deserto, logo após a inauguração do tabernáculo, por volta de 1445 a.C. Essa datação aproxima-se, de fato, o tabernáculo é o termômetro dessa datação, porque Levíticos, ele é um livro que narra as leis do ofício sacerdotal, do trabalho da tribo de Levi, dos levitas, bem como também do sacerdote e do sumo sacerdote, e é o reflexo do trabalho que eles tinham no tabernáculo. Características notáveis. Uma das características mais impressionantes de Levíticos é o seu caráter de manual detalhado do culto, mencionando o termo sacerdote 174 vezes e sacrifício 34 vezes. Destaca-se por conter no capítulo 16 os registros mais detalhados do dia a dia da expiação, ou o Yom Kippur, o evento de maior relevância, no calendário litúrgico hebreu. Além disso, é um dos livros mais citados no Novo Testamento, aparecendo em cerca de 90 passagens, o que demonstra sua profundidade e influência sobre as doutrinas da fé cristã, e por 56 vezes afirma que Deus falou com Moisés. Qual que é o objetivo do livro? O objetivo do livro era purificar Israel, desintoxicando-os de 400 anos de cultura idólatra no Egito. Pessoal, preste atenção aqui. É interessante pensarmos na história. Um povo escravo que cresceu no meio da idolatria e estava indo para guerrear e para herdar, conquistar uma terra de povos pagãos, que era a terra de Canaã. E Deus, ele tem essa preocupação de alicerçar o povo. Interessante que não há um crescimento sem alicerce. Não há um crescimento sem ensinamento. Por isso que eu louvo a Deus pela sua vida, porque você de fato está assistindo essa aula e você está estudando teologia para alicerçar sua fé para o crescimento que virá. Deus alicerçou o povo, deu normas, instaurou o culto através de Levíticos para trazer ao povo um alicerce da essência e da verdadeira adoração. Não foi simplesmente, vai lá, toma posse da terra que eu já te dei. Ok, mas Deus deu uma terra, mas antes de Deus dar a terra, Deus precisava tirar o que a terra onde eles estavam plantou no coração deles, o coração da servidão e da idolatria. E nós vamos ver que essa idolatria, a palavra idolatria vem do termo de latria, que é adorar a algo, prestar culto a algo. Eles trouxeram essa essência ao ponto quando Moisés subiu no Sinai, nós vimos na última aula, Moisés subiu no Sinai, e ele subiu no Sinai, quando ele desceu, o povo tinha feito o quê? Um bezerro de ouro. Trazendo, falando assim, não esculpimos a imagem de Deus. Deus não aceita adorações a ídolos. E Deus determina a estrutura do culto e ele detalha no livro de Levíticos. Levíticos é tão importante porque ele forma o caráter, ele forja o caráter de um povo que era escravo. Ele desintoxica, como bem dito aqui, aqueles escravos, e preservam nele a verdadeira essência de um culto. Essa é um dos objetivos do livro de Levíticos.
Visão e considerações do livro de Levíticos e a sua relação com o Novo Testamento. A teologia de Levítico vai além do mero legalismo sacrificial, revelando-se como uma expressão de amor e respeito que deve permanecer todos os relacionamentos humanos. O livro conecta a ideia de santidade ritual diretamente à ética social diária. Ele serve como uma sombra profética, repito, sombra profética, que aponta para as realidades eternas que seriam trazidas no Novo Testamento. Entender a santidade de Levítico capacita o cristão a compreender com maior profundidade o propósito de Cristo. Queridos, Levítico é uma sombra do maior propósito de culto. Enquanto em Levíticos o sumo sacerdote estava sobre o povo, no Novo Testamento o sumo sacerdote chama-se Jesus Cristo. Enquanto em Levítico o sumo sacerdote fazia expiação do pecado das pessoas de forma em que não pagava totalmente o preço, no Novo Testamento o sumo sacerdote, chamado Jesus Cristo, ele paga o preço de todo o pecado do mundo na cruz no Calvário. Enquanto em Levítico instaura o ritual do culto, Jesus, ele fala que ele busca os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Enquanto em Levítico traz a essência do ritual de um culto e revela a presença de Deus no meio do povo. No Novo Testamento, o Cordeiro de Deus, o sumo sacerdote, o juiz, o legislador, ele desceu do céu e habitou no meio de nós. Então nós vamos ver que Levíticos é uma sombra daquilo que foi revelado no Novo Testamento, e esse alguém é Jesus. Não tem como falar do Pentateuco, não tem como falar dos livros, os 5 primeiros livros, e não falar de Jesus. A sua tipologia está explicitamente clara e visível. Visão geral da obra. Aí vamos lá, parte A, capítulo 1 ao capítulo 16. Essa primeira sessão de Levíticos ensina aos israelitas que o acesso ao Deus Santo é viabilizado pelo derramamento de sangue inocente oferecido voluntário ou obrigatoriamente no altar, regulamentando os 5 tipos principais de sacrifício, a instituição oficial e a consagração do sacerdócio de Arão e seus filhos, bem como os preceitos de higiene e purificação sobre as enfermidades e alimentos. O ponto alto da sessão é o capítulo 16, que descreve as cerimônias anuais de reconciliação nacional, ou Yom Kippur, que é a festa de fato mais conhecida. Então, do capítulo 1 ao capítulo 16, vemos muitas coisas acontecendo. A sequência do livro do Êxodo, vamos ver a questão do sacrifício, vamos ver a questão da instauração do sacerdócio de Arão, bem como dos seus filhos. Vamos ver a orientação sobre a alimentação e sobre a higiene do povo. Vamos ver que o ponto alto é a conclusão da festa do Yom Kippur, o dia da expiação. Parte B, do capítulo 17 ao capítulo 28. O segundo grande divisão do livro Levíticos foca na aplicação prática da santidade no cotidiano de Israel. Abrange o código da santidade, regulamentando a santidade do sangue, a moralidade dos laços de parentesco e casamento, e as leis contra as abominações pagãs de Canaã. Detalha as instruções sobre o serviço sacerdotal, o calendário litúrgico das 7 festas anuais, a justiça social e as promessas de bênçãos para a obediência sincera e maldade para a rebeldia, concluindo com regras sobre votos. Então nós vimos que as estruturas de fato
do livro de Levíticos é extremamente cerimonial, religiosa. Uma parte volta para a nação, outra parte volta para os filhos de Arão ou para os levitas, para os sacerdotes e para os sumos sacerdotes, todos da tribo de Levi. Relação de Levíticos com o Novo Testamento. Se formos fazer uma relação, nós vamos ver aí, primeiro, o sistema de sacrifício e Jesus, que é o Cordeiro de Deus. O sacrifício tinha o processo lá em que imolava o animal para expiação do pecado, só que essa expiação, que acontecia no Yom Kippur, na festa anual, ela não era suficiente. E nós vamos ver que Jesus é também achado na tipologia, achado também no tabernáculo, achado também em Levíticos, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sumo sacerdote. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele, bem como também os filhos de Arão. Arão era o sumo sacerdote, também sucessivo a Arão nós temos os seus filhos. Jesus é também um sumo sacerdote. A festa e o plano da redenção, que nós vamos ver as festas, uma das principais, que é a Páscoa. Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus teve a sua ascensão, né, mais ou menos neste período. E o quarto, o chamado à santidade. Jesus nos convida à santidade a todo momento, a aproximar-se do Pai, a orar, a buscar a Ele. Esta santidade que Levíticos fala, Jesus também nos provoca a viver essa santidade. Então nós vamos ver que essa correlação, sempre temos uma correlação do Novo Testamento, do Antigo Testamento para com o Novo Testamento. Essa correlação sempre existe, sempre encontramos Cristo nessas tipologias, em Levíticos, nas essências, bem como também, tanto quanto nas festas, tanto quanto no ofício sacerdotal, tanto quanto no sacrifício, tudo tem Jesus Cristo. Os sacrifícios levíticos. O sistema de sacrifício era o caminho legal e litúrgico estabelecido por Deus para restaurar a comunhão com seu povo. Cada oferta possuía elementos físicos específicos, animais ou grãos. O propósito bem definido de expiação, consagração ou comunhão. O adorador hebreu reconhecia a gravidade do seu pecado ao ver um animal inocente sofrer em seu lugar. Esse sacrifício revela a seriedade do pecado e a riqueza da graça divina, que prefiguram a reconciliação perfeita operada por Cristo. Queridos, o processo da liturgia nós vamos ver um pouco mais à frente sobre as questões das ofertas, quais eram as ofertas e quais eram as suas aplicações, e o que fazia e como fazia. Mas preste atenção nisso aqui, preste atenção. A oferta ali de animal, do cordeiro, lá no tabernáculo, era basicamente assim. Vinha um animal puro, limpo, sem mancha, sem machucado, perfeito. O pecador colocava simbolicamente a mão sobre o animal, sobre a cabeça do animal. O pecado que estava no pecador simbolicamente transferia para o animal. Aquele animal era imolado, era tirado o sangue dele e ele era colocado no altar e queimado como oferta a Deus. Ali ele fazia expiação. O que é expiação? Cobria o pecado, mas não pagava o preço. Uma coisa é você cobrir, outra coisa é você limpar. Uma coisa é você cobrir, outra coisa é você resolver. Uma coisa é você empurrar, outra coisa é você ir lá tratar. Entende? A expiação, ela não conseguia resolver o problema que havia entre o homem e o pecado. Porque o pecado voltava e logo trazia a condenação. Aí vem Jesus. Ele não é um cordeiro que apenas expia o pecado. Ele é um cordeiro que tira
o pecado do mundo e o tirar ali, não é que o homem não peca mais, mas o homem não está mais sob o jugo do pecado. Porque no processo da expiação, o homem participava, levava o animal como sacrifício, o animal era sacrificado e o pecado daquele homem entrava no processo da expiação, ou seja, o que significa expiação? Cobria o pecado. Logo depois o homem pecava e novamente, o homem teria que fazer a expiação. E isso era um ato contínuo, até que houve um único cordeiro, que a Bíblia diz que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como diz João, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João está falando assim, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que não vai mais expiar o pecado, não vai mais cobrir o pecado. Ele vai tirar o pecado do mundo. Ele vai tirar o pecado que está sobre o homem, o pecado em que o homem é coberto por ele, é expiado, mas logo está sobre o homem novamente. Está sobre o jugo do pecado novamente. Mas eis alguém que está vindo após mim, João dizendo, que não vai mais expiar o pecado, mas que vai tirar ele, ou seja, vai tirar o jugo da escravidão. E todo aquele que nele crê verdadeiramente não vai mais estar sobre o jugo do pecado. Não vai mais precisar cobrir o pecado, porque ele já tirou mediante a fé nele. É isso que é a essência de Jesus nesse processo da expiação. E esse ritual, ele era essa simbologia e a inclinação para o maior ritual, para o maior sacrifício que havia de acontecer na humanidade, que era o sacrifício de Jesus na cruz no Calvário. Os tipos de oferta. Primeiro, eu vou falar aí, que trouxe a tabelinha, uma coluna aí de sacrifício, outra de elementos, propósito e sua tipologia. Vamos lá. Primeiro, sacrifício, holocausto. Qual que é os elementos usados? Bode, carneiro, boi, pombinha. Para os mais simples, esses animais pequenos. Totalmente queimado e sem defeito. Então não podia ter defeito. Qual que era o propósito? Ato voluntário de adoração, expiação pelos pecados involuntários em geral, expressão da devoção, compromisso e completa entrega a Deus. Sua tipologia, Cristo, o nosso sacrifício perfeito. Ablação, nós vamos ver que os elementos grão, flor, de farinha, azeite de oliva, cereais, né? Incenso, bolo assado, sal, pão sem fermento, mel, acompanhava ofertas queimadas, que no caso é o holocausto, que a gente viu anteriormente. Qual que é o propósito? Ato voluntário de adoração e reconhecimento de bondade. Essa oferta, ela era voluntária, de fato voluntária. Ele oferecia isso pelas provisões que Deus já tinha o dado. Sua tipologia, destaca-se aqui a perfeita humanidade de Cristo. Oferta de paz. Qual que é os seus elementos da oferta? Qualquer animal sem defeito, tomado do rebanho e variedade de bolos, ou animais com alimentos. Propósito. Ato voluntário de adoração e ação de graça e comunhão. Inclui uma comida de todos os... inclui a comida de toda a comunidade. Tipologia. Cristo, mediante a cruz, restaurou a comunhão do crente com Deus. Ele é a nossa paz. Enquanto a oferta da paz precisava do animal e uma refeição, uma variedade de bolo para trazer uma comunhão. Comer é comunhão, comer junto é comunhão. Isso revela que Cristo, de fato, além de ser o Cordeiro de Deus, ele trouxe comunhão, ele trouxe paz. Ele é o príncipe da paz. Oferta pelo pecado. Aí nós vamos ver os elementos. Primeiro, para o sumo sacerdote e a congregação, ele tinha que trazer um bezerro. Segundo, para os líderes, um bode. Terceiro, para qualquer pessoa do povo, uma cabra ou um
cordeiro. Quarto, para os pobres, 2 rolas e 2 pombinhos. Quinto, para os muitos pobres, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha. Qual que é o seu propósito? Para expiação, ou seja, cobrir o pecado específico e involuntário, confissões de pecado, perdão de pecado e limpeza da imundícia. Tipologia: Cristo padeceu fora da porta, Hebreus 13, 10 ao 13. Não vou falar muito sobre essa tipologia, que já falei até demais. Sacrifício de restituição. Qual que é o elemento? Carneiro somente. Propósito: para expiação de pecados involuntários que requeriam restituição, limpeza de imundícia, e fazer a restituição, acrescentar 20% sobre as questões dessa... quando havia falha, dano, né, problema por parte, havia esse processo de restituição de 20%. Esse sacrifício era feito por esta razão. Tipologia: Cristo, mediante o seu sacrifício, pagou a culpa dos pecados atuais dos crentes. Ou seja, se nós estivéssemos devendo algo, nós tínhamos que pagar 20% acrescentado. Nós não pagamos nada, Cristo pagou tudo, pagou toda a dívida. Toda a dívida. Então, de forma geral, de forma bem resumida e ampla, né, essa é a tipologia das ofertas. Entendem que cada oferta tem o seu ponto, cada oferta tem a sua característica, tem os seus objetivos. Isso é interessante. E eu acho que o ponto interessante que eu achei também é: quem não tinha condições de levar um carneiro, levava uma ovelha. Quem não tinha condições de levar uma ovelha, levava uma pombinha, uma avezinha. Mas todos tinham que participar da oferta a Deus. Aí a pessoa fala: não posso dar porque eu tenho pouco. Dá o que você tem, dá o que você pode. Cada um dava segundo as suas condições. Não deixe de ofertar. Os tipos de oferta aí não vou me ater, já falei: holocausto, ablação, ofertas de paz, ofertas pelo pecado, sacrifício de restituição pela culpa. São esses 5 tipos de oferta. Atos e funções sacerdotais. A santificação do povo exigia uma liderança dedicada ao serviço litúrgico. Os capítulos 8 e 10 descrevem a solene cerimônia de consagração de Arão e os seus filhos, realizado por Moisés diante de toda a congregação durante 7 dias. Os ritos envolviam lavagem cerimonial, unção com azeite e sacrifício de sangue. Esses atos solenes ensinavam Israel, preste atenção, ensinava a Israel que aproximar-se de Deus Santo para ministrar em seu altar exige separação rigorosa, pureza moral e autorização perante puramente divina. Não adianta querer se aproximar de Deus, Israel, sem santificação, sem purificação, principalmente ao sumo sacerdote que está sob o povo, que está cuidando do povo, está acima do povo. Estes precisam ter o cuidado, o zelo de preservar o povo. Precisa ter exemplo diante do povo. Então todos sabiam desse processo dos rituais e do cuidado, do zelo que eles deveriam ter para com o povo e para com a atividade santa no exercício das coisas do Senhor. Funções dos sacerdotes. Vamos lá nas principais divisões. Interpretar e ensinar os filhos de Israel a lei do Senhor. Mediar o relacionamento entre o povo e Deus. Interceder pelo povo e fazer expiações pelos seus pecados por meio de sacrifícios, para que pudessem ser reconciliados com Deus. Consultar o Senhor para conhecer a sua vontade para o seu povo e executar o serviço sagrado do tabernáculo. Há quem diz que o sacerdote não tinha trabalho, há quem diz que ele ficava sentado o dia inteiro. Não,
Ele tinha muitas atribuições. E o interessante é que essas atribuições, elas não acabam com 8 horas de trabalho, era 24 horas. Era ininterrupta o trabalho sacerdotal, porque o povo não parava. Deus não para, Deus estava habitando no meio do povo. E o interessante é que o sumo sacerdote, ele era a conexão espiritual de Deus para com o povo. Era ele que era o representante legal. E isso exigia dele uma santificação e uma aproximação de Deus tamanha, a qual ele precisava a todo momento buscar santidade, buscar aproximação com Deus. E isso revela em nós, isso desperta em nós a necessidade também de, como cristão, de aproximar de Deus, principalmente os líderes, a liderança. Precisamos ser conectados a Deus, porque nós falamos de Deus e representamos Deus em sua liderança, em seu trabalho, em seu ofício. Então, essa prática não se perde em Levíticos. Na verdade, nos ensina que todo líder deve se aproximar de Deus. Fogo estranho. Nadab e Abiú, os filhos mais velhos de Arão, pecaram gravemente ao apresentar fogo estranho diante do Senhor, ou seja, acendendo seus incensários com brasas comuns que não viam do altar do holocausto. Por essa profanação e desobediência voluntária às leis divinas, foram consumidos imediatamente pelo fogo que saiu da presença de Deus. Esse juízo trágico serviu de advertência perpétua para que todos compreendam que santidade do Senhor exige respeito, temor e obediência absoluta aos seus mandamentos. Queridos, a questão de Nadab e Abiú era que eles, de fato, eles levaram fogo estranho. Quando diz fogo estranho, era fogo que não era proveniente do processo litúrgico do tabernáculo. Era fogo que veio de fora. E o interessante é que eles tinham que manter a chama acesa. Era um trabalho deles. Quando eles, sabendo do que não podia, fazem este ato, a consequência imediata vem. Entenda, meus queridos, que consequência contra aqueles que praticam e fazem as coisas de Deus, que é santa, de forma profana, Deus ele traz consequências. Tem consequências visíveis e consequências que não são visíveis. Tem coisas que a pessoa às vezes não está entendendo o que está acontecendo, mas ela sabendo que ela fez errado com as coisas que aquilo que era santo, um dia a conta vem. No caso de Nadab e Abiú veio de imediato, né? O fogo estranho trouxe a consequência para eles que foram a morte. E isso para nós é um ensinamento, é uma aplicação. Devemos ter zelo e cuidado com as coisas do Senhor. Ordenança às leis. Este que pega Levíticos 17 ao 22. Este bloco de capítulos estabelece ordenanças escritas para regular a vida diária de Israel. No caso aí, né, é apresentar a proibição de consumo de sangue, que representa a própria vida e deve ser usada exclusivamente no altar para expiação. Contém o Código de Santidade, que proíbe práticas sexuais abomináveis e costumes pagãos do Egito e de Canaã. Rege a conduta moral e social, ordenando a igualdade de direitos, o amor ao próximo, a justiça imparcial e a compaixão com os pobres, estrangeiros e viúvas. Então, essas ordenâncias e leis eram o que norteava e guiava aquele povo. As festas sagradas, vamos rapidamente passar pelas festas, do capítulo 23 em diante, nós vamos observar as festas, dos 23 ao 27. Primeira festa, a festa do sábado, uma convocação semanal de descanso absoluto para o povo. Nós vamos ver que o povo, as pessoas santificavam, né? Separavam-se para os sábados. Segundo, a Páscoa e os pães asmos, é uma festa para lembrar da saída do Egito.
A festa das primícias, que era realizada logo após o início da colheita, né? Com a apresentação do movimento do primeiro feixe de trigo perante o Senhor. Nós vamos ver a festa das semanas, que no caso do Pentecostes, celebra os 50 dias depois para marcar o fim da colheita. A festa das trombetas ocorria no primeiro dia do 7º mês com o toque do chofar convocando para descanso. O dia da expiação, que é o Yom Kippur, o dia mais santo do ano, marcado por jejum, contribuição, em que o sumo sacerdote entregava no lugar santíssimo, era o único dia que ele entrava, com sangue, e o bode expiatório levava os pecados, prefigurando a obra de Cristo. 7º, a festa dos tabernáculos, celebração outonal de 7 dias com cabanas de ramos para recordar o período no deserto. Inclusive, essa festa acontece até os dias de hoje. No Brasil, já tivemos alusões dela. Palavras finais de Levítico. A seção final do livro de Levítico oferece ordens práticas e advertências para garantir o culto contínuo e a fidelidade de Israel à aliança. O livro aborda a manutenção da luz e do pão sagrado, a seriedade da lei contra a blasfêmia, o descanso do ano sabático e a restauração do ano do jubileu. Discursos sobre a bênção e maldição e regras sobre a santificação de dízimos e votos ao Senhor. A provisão, vamos ver, a provisão para o tabernáculo. Este trecho, aí nós vamos ver Levíticos 24, 1 ao 9. Este trecho regulamenta a provisão contínua para o culto litúrgico do tabernáculo. Ordena que o povo traga azeite puro de oliveira para manter o candelabro de ouro queimando sem cessar diante do Senhor. Que no caso, estabelece também a colocação semanal dos 12 pães da proposição sobre a mesa dourada. Aqui, queridos, nós vamos ver que a manutenção do tabernáculo era uma coparticipação não só dos levitas, mas de todo o Israel. A pena para a blasfêmia, Levíticos 24, 10 e 23. Esse incidente relata o caso de um homem que blasfemou, pronunciando de forma leviana e injuriosa o santo nome do Senhor durante uma luta no acampamento. Deus decretou que o blasfemador fosse apedrejado até a morte fora do arraial, estabelecendo a santidade absoluta que deve envolver o seu nome, ou seja, não pronuncie o nome de Deus de qualquer forma. É por isso que os judeus têm essa característica de não falar o nome de Deus, de não falar o nome de Deus de qualquer forma, de não pronunciar o nome de Deus de qualquer jeito. Eles têm essa característica, principalmente por causa do livro de Levíticos, que narra essa história. Ano sabático e ano do jubileu. O ano sabático determinava que a terra descansasse a cada 7 anos sem ser cultivada, ensinando a dependência da providência divina. E o jubileu, que é muito interessante, ocorria a cada 50 anos, sendo período solene de libertação econômica, onde as propriedades da terra confiscadas retornavam aos seus donos originais. As dívidas eram totalmente perdoadas e todos os escravos hebreus recebiam sua liberdade. Essas leis sociais protegiam os vulneráveis e mostravam que a terra pertence ao Senhor. Essas duas festas eram interessantes, principalmente essa do jubileu, que acontecia a cada 50 anos. Era uma festa que quem tinha dívida era perdoado, quem era escravo era liberto, a cada 50 anos. E também essa festa de descanso da terra, esse período sabático em que a terra descansava. Isso era para que o povo compreendesse a sua dependência de Deus e a sua obediência, e bem como a terra que está sujeita ao Senhor. Bênçãos e maldições. Em Levíticos 26, esse capítulo crucial estabelece o caráter condicional de permanência de Israel na terra. Deus garante chuvas a seu tempo,
colheitas abundantes, segurança, paz civil e a sua presença ativa caso o povo obedeça fielmente aos seus mandamentos. Por outro lado, adverte severamente que a rebeldia, a infidelidade espiritual trariam pragas, seca, fome, derrota militar diante do inimigo. E por fim, o terrível exílio em terras que foi que de fato aconteceu com Israel após o reinado ali de Salomão, a divisão e etc. Estrangeiros revelando o governo moral de Deus na história. E instruções acerca de votos e dízimos, Levíticos 27, e caminhamos para encerrar. O último capítulo de Levíticos regulamenta a seriedade com que os israelitas devem tratar os seus votos voluntários e a entrega dos dízimos das colheitas e rebanhos ao Senhor. Estipula as regras de avaliação financeira e resgate para as pessoas. Levítico 27 trata essas questões. Animais e terras dedicadas ao altar. Declara que o dízimo da terra e do gado é sagrado, pertencendo exclusivamente ao Senhor e não podendo ser substituído. O livro conclui conclamando o povo a honrar fielmente aos seus compromissos diante da santidade de Deus. Então, em Levíticos 27, nós vamos ver a questão do dízimo naquela cultura. Vamos ver a questão da seriedade em que os israelitas tratavam a questão de quando fizessem um voto ao Senhor. O voto precisa ser cumprido. E o interessante, meus irmãos, que voto é sempre aquilo que te custa algo. Se nada te custa, pouco te vale. Se pouco te vale, nada você sentirá para oferecer ao Senhor. Precisamos entender que voto ele precisa ter um valor, precisa te custar algo. E isso é uma instrução dada em Levíticos. E por aqui encerramos a próxima aula, a aula 5. Te agradeço porque você chegou até aqui. Se você chegou até o final deste vídeo é porque você de fato acompanhou a aula, viu até o final. E eu tenho certeza que você pode compreender de forma panorâmica a principal estrutura do livro de Levíticos. Queridos, que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Se você não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo aqui, por favor. E deixe seu comentário. Diga de onde você está vendo este material. Diga de onde que você está assistindo esta aula. Comente aqui embaixo. Deixa o comentário. Só quem concluiu. Deixa o comentário. Professor, cheguei até o final desta aula. Que Deus te abençoe e até a próxima e última aula do livro O Pentateuco.